Ok, então eu vou ver se hoje à tarde eu vou terminar uma segunda lista de exercícios. Essa deve ser mais interessante que a primeira, e vai ter vários resultados que eu vou usar, várias coisas que eu comentei ontem e não usei e não provei ontem, e várias coisas que eu vou até usar hoje ou na próxima aula. Então tem uma segunda lista que vai ser bem importante. Eu vou tentar hoje à tarde ainda divulgar ela aí no site. Eu não vou estar por aqui, então eu não sei se eu vou conseguir deixar uma cópia em papel lá no Xerox. Talvez eu mande para a secretaria, peço para eles imprimirem e levarem lá, mas de qualquer forma no site vai estar disponível. Bom, relembrando o que eu fiz ontem, né? Ontem eu parti da invariância relativística, digamos, da invariância do intervalo entre dois eventos, e cheguei ao grupo de Lorentz, que seria o grupo de simetria da relatividade restrita. Então, o grupo de Lorentz, e por questões, como eu sempre vou querer usar a ferramenta da álgebra de Lie, eu acabo me restringindo a um pedaço do grupo de Lorentz, que é Lorentz restrito, a transformação de Lorentz com determinante mais 1 e com a componente 0,0 da matriz maior que 1. E eu mostrei que esse grupo de Lorentz é composto por transformações, ele tem 6 parâmetros, o que é a mesma coisa que dizer que ele tem 6 geradores. E esses 6 geradores são justamente os 3 geradores de rotações em 3D e os boosts, que são as transformações de Lorentz usuais que a gente aprende em cursos elementares, uma na direção de cada eixo coordenado. Então aqui são 6 geradores. E eu mostrei que quando você estuda a teoria matemática de representações desse grupo, você aprende muito. Você aprende basicamente um catálogo de todos os tipos de campos que você tem naturalmente na teoria relativística. E como na teoria quântica, cada campo está associado a uma partícula, você tem uma espécie de catálogo dos tipos de partículas que podem existir. Só que na verdade ontem, quando eu fiz isso, por questão de tempo, eu quis simplificar, eu ultrapassei um pouco com vocês. Não muito, porque eu falei que estava ultrapassando, mas fiz discretamente. Possivelmente vocês não se deram conta, né? Mas quando eu falei que eu pegava as coordenadas x, mi de um evento num referencial e considero um outro referencial inercial qualquer, essas coordenadas desse evento vão mudar para as coordenadas x, mi, barra. E tem que ter uma transformação que conecta os dois. E eu falei que, como eu estou em relatividade restrita e não geral, eu vou me restringir a uma transformação linear aqui. Certo? E esses conjuntos de matrizes são justamente esse conjunto que está aqui, nesse grupo. Mas eu falei muito en passant que você também pode colocar aqui um termo, uma constante. Isso ainda é linear. E realmente isso aqui eu tenho que colocar. Esse pedaço eu deixei de lado ontem, mas ele está aí. Ele é parte da simetria do espaço-tempo. Isso é chamado simplesmente de simetria de translação. O que quer dizer isso? Eu pego o meu referencial que está aqui e simplesmente troco ele para um outro referencial aqui. Então eu não giro o referencial, nem ele continua com a mesma velocidade, digamos. Não dou velocidade para ele. Eu apenas mudo o zero. Eu faço uma translação da origem. Isso também é uma invariância. A física não pode depender se eu escolho o zero do meu referencial aqui ou aqui. Então eu também tenho que levar em conta essa simetria. Tá? Essa simetria de translações, um grupo que eu vou chamar de T4, é o grupo de translações em 4 dimensões.
Porque lembra que eu estou em relatividade, então tudo em 4 dimensões, né? Arbitrário é a origem do referencial tridimensional e também a origem do tempo. A hora que eu zero meu cronômetro é arbitrária. Então eu também tenho essa simetria por translação temporal. Então aqui eu tenho 4 parâmetros. Eu posso fazer translação são x, y, z e no tempo, porque eu posso escolher o zero do tempo. Então aqui eu tenho também 4 geradores que eu tenho que levar em conta. Então o grupo realmente que dá a simetria do espaço-tempo, que comanda a simetria do espaço-tempo, na verdade não é só Lorentz, mas é Lorentz e tem que incluir isso aqui também. Então o grupo total que inclui isso é um grupo com 10 geradores, os 6 que eu apresentei aqui ontem, mais 4 geradores de translações, que é chamado grupo de Poincaré. O grupo de Poincaré, matematicamente, tá? Um palavrão aqui que eu não vou explicar, ele é um produto semidireto desses dois grupos. Tá. Quem gosta de matemática pode estudar bons livros de teoria de grupos para aprender o que é isso. Não vou explicar. O fato é que você pode estudar esse grupo e encontrar a álgebra de Lie, também desse grupo. A álgebra, ela tem... O que vai ser essa álgebra? Né? Vai ser as relações de comutação entre os geradores de rotações, os geradores de boost, que eu escrevi ontem, e os geradores de translações, que eu vou chamar de Pmi. Eu tenho 4. Um deles eu vou chamar de P0 e o outro de Pi. Os outros 3. Tá? Então aqui são os 4 geradores, né? Aqui tem 3, aqui tem 1. Os 4 geradores de translações e os geradores de ontem. Tá? A álgebra desses aqui é a que eu escrevi ontem, não vou escrever de novo. E tem uma álgebra que envolve agora esses caras aqui. Então, por exemplo, dá para descobrir que todos os P's comutam entre si. Esse bracket aqui é nulo. Mas, por exemplo, JI comutando com PJ dá I, epsilon, I, JK, PK. E eu tenho outras relações aqui, como eu não vou usar, eu não vou escrever. Isso aí está em livros, vocês podem encontrar. Então tem uma álgebra aqui mais complicada, e na verdade é essa álgebra que realmente comanda a simetria relativística. E quem foi o maior responsável por estudar as representações dessa álgebra e ter aquela ideia que eu tentei ontem sugerir para vocês, né, de classificar as partículas conforme as representações da simetria relativística, foi Wigner. Então Wigner é o grande herói dessa parte, e aquela ideia, né, de classificar partículas pelas representações da álgebra de Poincaré é devida a ele, certo? Então ontem eu ultrapassei um pouquinho porque eu omiti a parte de Poincaré só para simplificar um pouco, porque assim, a questão se você conta os elementos das representações, a dimensionalidade, você deduz isso só a partir daqui. Né? A teoria de representação, quando você inclui translações, se torna um pouco mais complicada, mas pode ser feita, é uma coisa muito interessante, e por falta de tempo não vou detalhar aqui. Então essa era uma observação. Outra observação, um parênteses bem curtinho, e aqui eu vou colocar um exercício para vocês praticarem essa ideia. É a questão que, de agora em diante, vocês não vão encontrar mais nenhum C nas minhas contas, e também quando for falar mecânica quântica não vai aparecer nenhum H cortado. Nós, físicos teóricos, adoramos usar unidades naturais. E você vai ver um artigo aí de teoria de campos,
A pessoa normalmente quase nem escreve mais hoje em dia, na verdade, né? Mas se escrever vai dizer que a gente usa unidades em que C igual a H cortado igual a 1. Isso tem gente que até generaliza, né? Então, às vezes quando a gente vai fazer umas contas, a gente usa as unidades mágicas em que, eu vou escrever um negócio, pelo amor de Deus, não copie, né? Em que C é cortado igual a π, igual a I, igual a qualquer coisa igual a 1. Às vezes a gente rabisca a conta e faz tudo igual a 1, só para ter uma ideia do que aparece, tá? Mas pelo amor de Deus, isso aqui é conversa de botequim também, que nem como diz o Rodão, né? Isso aqui é uma coisa que não é mágica, é uma coisa honesta, e na verdade, se o mundo fosse racional e não produto de sua história, digamos, todo mundo usaria isso daqui, né? Quer dizer, o nome de unidades naturais, que é o sistema de unidades em que isso aqui acontece, é bastante apropriado, porque os dados naturais, se for para parar para pensar fisicamente, elas são mais naturais mesmo. O sistema de unidades que a gente utiliza, ele é absolutamente não natural. Para ter uma ideia como ele é não natural, você pode pensar uma experiência mental. Digamos que apareça um alienígena aqui, a gente tenta explicar para ele o nosso sistema de unidades. Ele vai pedir explicação, o que é o metro? O que é o segundo? Né? E, por exemplo, o metro, se for pesquisar, o metro é definido aproximadamente... Hoje em dia o metro é uma barra padrão que está guardada em algum lugar. Na França, eu acho. Mas originalmente o metro foi definido como sendo aproximadamente 1/10⁷ da distância do Equador ao Polo Norte, passando por Paris. Uma coisa bem natural, realmente, essa definição do metro, né? O segundo, ele é aproximadamente 1/86.400 do tempo médio que a Terra leva para completar uma rotação em torno do seu eixo. Então, também uma unidade muito natural, né? E assim por diante. Quer dizer, então, se você for ver o metro segundo, são unidades tão arbitrárias quanto o pé, a polegada e tudo mais. A gente pode achar meio ridículo medir as coisas conforme o tamanho do pé do rei, mas o que a gente faz não é muito melhor, porque o metro também é uma unidade completamente arbitrária. Certo? O P comuta com M? Oi? O P não comuta com M. Esses P's não comutam com nenhum desses aqui. Tá? Eu só não escrevi as relações aqui. Tá? Como eu não vou usar, isso aqui tem tudo detalhadinho no livro do Weinberg, por exemplo. Tá? Lá você vai achar todas as relações de comutação. Ok? Então a pergunta, existe algum sistema de unidades mais natural? A resposta existe. E qual seria o único que seria o mais natural possível? Ou digamos, aquele que você teria mais condições de convencer um alienígena de que são naturais, né? Que não tem nada a ver com alguma coisa fortuita aqui da Terra, né? São unidades que sejam baseadas em constantes fundamentais da física. E isso existe. Né? Então, as três constantes que eu tenho que trabalhar são as seguintes: G, H cortado e C. Tá? Esses três números aqui a gente acredita que são três constantes universais. Ou seja, C é o mesmo tanto para mim quanto para um alienígena. A gente pode medir ele em números diferentes, porque tem unidades diferentes, mas é a mesma grandeza, o mesmo número. Deve ser o mesmo em todo o espaço. Mesma coisa para H cortado, mesma coisa para G, a constante gravitacional de Newton. E é interessante que você retornou. Ele está ligado agora, não sei se ele vai morrer de novo. Melhor trocar?
Muito bem, então você pode combinar essas constantes de forma a encontrar um comprimento. E esse comprimento vai ser o mesmo para você e para um alienígena, porque é baseado unicamente em constantes universais. Certo? E tem também aqui uma massa de Planck e um tempo de Planck, certo? Que eu não vou escrever os números, não vou escrever as expressões, vocês vão descobrir isso aí no exercício. Tá? Então, o interessante, a ideia é que você, ao invés de medir comprimentos em metros, você meça em comprimentos de Planck. Então, ao invés de dizer que isso aqui é tantos metros, esse comprimento é tantos comprimentos de Planck. É a mesma coisa para segundos. Você vai medir segundos em tempos de Planck. E assim por diante. Então, por exemplo, veja que interessante. O C... isso é uma coisa que você vai... onde está aqui? O C é 3 vezes 10 na 8 metro por segundo. Certo? Você vai descobrir que isso aqui é exatamente igual a um comprimento de Planck por tempo de Planck. Esse comprimento de Planck é um certo número aqui, 10 a menos 35 metros. O tempo de Planck é 10 a menos 44 metros, certo tempo, desculpa, segundos. E aí, se você dividir um comprimento de Planck por um tempo de Planck, vai dar exatamente 13 a 10 na 8 metros por segundo. Então você já vê a vantagem. Se você começa a medir, em vez de metros, o comprimento em metros, tempo em segundos, se você mede em comprimento de Planck e tempo de Planck, C vale 1. Certo? E H cortado vai valer 1 e G vai valer 1 também. Então, se você passa para essas unidades, fica mais simples. Porque o valor de C vale 1, G vai valer 1 e H vai valer 1 também. Mas vale 1 numericamente. Ainda tem dimensões de comprimento por tempo. Certo? Você pode ir mais adiante. Você, em vez de medir o tempo em tempos de Planck, que é uma certa quantidade de segundos, enfim, 10 a menos 44 segundos, você pode usar um tempo que tenha dimensões de comprimento. Que na verdade é aquele mesmo tempo que eu já introduzi antes, o x0. Em vez de usar t, eu posso usar c vezes t. Nada me impede. Posso ter um relógio que, em vez de me dar a hora em segundos, me dá a hora em metros. Basta pegar os segundos e multiplicar por c, isso me dá uma coisa em metros. Nada me impede. E se eu fizer isso daqui, C vai ser um comprimento de Planck por um tempo que é medido em metro, também agora em comprimento de Planck, em unidades de comprimento. Então o C vai se tornar efetivamente adimensional. Se eu faço isso, o C vai se tornar 1, sem dimensões, totalmente adimensional. Certo? Então, escolhendo apropriadamente como que você mede tempo e espaço, você pode fazer C valer 1. O número 1, sem dimensões. Aí você fica contente com isso e você tenta repetir isso para H cortado e G, por exemplo. Mas você vai descobrir que você não consegue fazer tanto H cortado quanto G adimensionais. Não dá, tem que escolher um dos dois. E aí a escolha que se faz é escolher H cortado. Então você vai escolher a unidade de massa de tal forma que H cortado vai valer 1, sem dimensões também, um número puro 1, e aí G, a constante de gravitação, nessas vai ter dimensões de comprimento ao quadrado. Então vocês vão fazer o exercício, vocês vão ver que nesse sistema de unidades, tudo é medido em unidades, tudo tem dimensão a única dimensão que existe é comprimento. Então, tempo e espaço tem dimensão de comprimento, massa tem dimensão de 1 por comprimento, G tem dimensão de comprimento ao quadrado.
certo? Então, simplifica muito a análise dimensional e tudo mais. Tá? E simplifica muito você não ter que ficar carregando essa CH cortada para tudo que é lado. Então, a gente como é teórico, a gente não precisa achar números que vai comparar com a experiência, a gente pode usar sistema de unidades. Claro que no laboratório a desvantagem é que, infelizmente, os aparelhos vêm com os mostradores em metros e em segundos. Né? Então, se você faz uma conta nessas unidades naturais, no final você tem que converter aquele resultado reintroduzindo os valores de CH cortado. Você tem que voltar às unidades SI, porque os aparelhos são fabricados em unidades SI. Certo? Mas enquanto você não precisa ir para o laboratório, essas unidades são as mais adequadas. Isso é uma coisa muito interessante. Essa continha toda aqui é uma coisa muito interessante e é muito importante, uma vez na vida, sentar e fazer toda a continha para ver como funciona. Certo? Então, essas vão ser umas propostas, uns exercícios mais importantes da lista 2. Muito bem. Então, eu vou começar hoje, eu vou rever a teoria clássica do campo escalar. Certo? Isso já foi bastante tratado em bastante detalhe no curso de 2 anos atrás, né, na escola do Riveres. Só que revisando aqui a ideia. Né? O que é um campo? O campo é uma coisa definida em todo espaço e todo tempo. Né? O protótipo que a gente tem, o primeiro campo que a gente aprende a lidar é o campo eletromagnético. Então a gente imagina que o que é o campo eletromagnético é uma coisa que está espalhada por todo o espaço. Em cada ponto do espaço, se eu for observar, vai ter lá um vetorzinho que representa o campo elétrico e o campo magnético. Eu não enxergo isso diretamente, mas eu detecto isso porque eu posso colocar uma carga teste lá e sentir uma força. Esse não é o único tipo de campo. Eu posso ter, por exemplo, qualquer função que eu defina em todo o espaço e todo o tempo, eu posso chamar de um campo. Então eu posso, por exemplo, pegar um spinor de Dirac, que é uma matriz coluna de 4 componentes, e dizer que isso aqui é uma função de xmi. Seria uma função de x0 e x vetor. Isso quer dizer o quê? Que cada uma das componentes que estão aqui são funções de xmi, funções de tempo e espaço. Ou seja, em cada ponto do espaço, em cada instante do tempo, eu tenho um valor dessas funções aqui, definem um particular spinor. Então eu tenho um valor para esse spinor em cada ponto do espaço. Então, isso é um campo spinorial. O campo mais simples que eu posso imaginar é simplesmente uma função escalar. Uma função φ que depende de xmi, depende de tempo e espaço. Então, em cada ponto do espaço, eu tenho um valor de um número, de um escalar. Esse é o valor do campo naquele ponto. O que significa isso? Bom, vai depender do que eu estou olhando. Né? Eu posso estar numa situação não relativística, por exemplo, eu posso estar estudando termodinâmica, eu posso dizer que em cada ponto dessa sala tem uma temperatura definida. Então, pode ser que tenha um campo de temperaturas, uma função T que está definida em cada ponto do espaço aqui e em cada instante do tempo, que ela pode variar, vai variar com o tempo. Eu quero estudar campos relativísticos. Eu estou aqui tentando construir uma teoria que está baseada na relatividade restrita e na mecânica quântica. Então eu vou partir de uma teoria clássica, que eu vou depois tentar quantizar. Essa teoria clássica ela tem que ser relativística, ou seja, ela tem que respeitar a invariância da relatividade restrita. Isso quer dizer, por exemplo, que as equações do campo, o campo, ele não, em princípio, os campos eles não são estáticos, eles devem variar com o espaço e com o tempo, eles devem ter uma dinâmica. Essa dinâmica, eu imagino que ela é dada por alguma equação diferencial. Essa equação diferencial, ela tem que ser invariante
por transformações de Lorentz. E isso quer dizer que que o campo é relativístico. As equações que governam a sua evolução, elas preservam a forma quando eu faço uma transformação de Lorentz. Ou seja, eu tenho um referencial, ele olha o campo, ele percebe que o campo obedece uma dinâmica dada por uma certa equação. Outro observador referencial vai dizer que o campo pode até ter mudado os valores do campo em cada ponto, mas a dinâmica dele tem que ser dada também por uma equação, e essa equação tem a mesma cara do primeiro referencial. A cara da equação, a forma da equação não pode mudar. É isso que a gente quer dizer quando a gente fala que as leis da física não podem depender de referencial, tem que ser as mesmas. Eu já apresentei aqui na primeira aula duas equações que elas têm essa propriedade, que elas são invariantes por transformação de Lorentz. Uma é a equação de Dirac, outra é a equação de Klein-Gordon. A equação de Schrödinger, por exemplo, ela não é invariante. Muito bem. Como que eu consigo, na prática, estudar um campo garantindo que suas equações são invariantes por relatividade? A forma mais simples é usando o formalismo lagrangiano. Por isso que o formalismo lagrangiano e hamiltoniano, na mecânica clássica, quando a gente estuda a dinâmica de partículas, ele pode parecer até dispensável. A gente aprende na graduação a lei de Newton, consegue resolver um monte de problemas complicados usando a lei de Newton, e depois a gente aprende lagrangianos e hamiltonianos, e pode parecer que é um mero formalismo, né? Mas o fato é que a formação lagrangiana, principalmente, ela é extremamente poderosa para você construir teorias que respeitam alguma invariância, alguma simetria. Então eu vou definir uma teoria de campos clássica e garantir que ela é invariante frente às transformações da relatividade restrita usando o formalismo lagrangiano. Então, eu vou só escrever, assim, não vou nem dizer que eu vou revisar a formação lagrangiana e newtoniana para uma partícula, porque não vou. Isso quem nunca viu pode olhar na finalzinho da primeira aula do Reveles, lá no curso de Teoria Clássica de Campos, ele faz essa revisão. Vou só escrever aqui algumas equações só para fixar na mente o que significa a formação lagrangiana da mecânica clássica de uma partícula. Então, vamos colocar aqui formulação lagrangiana para uma partícula. Então, só para fixar um pouco de ideias, né? A formação newtoniana, aquela partícula tem coordenadas e eu tenho uma lei de Newton, que me diz como essas coordenadas evoluem no tempo. Na formação lagrangiana, eu tenho, quem controla a dinâmica é um funcional lagrangiano. Esse funcional, primeiro, o que é um funcional? É uma coisa que pega funções e gera um número. Esse funcional, ele vai depender das seguintes funções. Eu coloco aqui QI de T. Os QI de T são as coordenadas generalizadas que definem meu sistema físico. No caso de uma partícula, por exemplo, podem ser as 3 coordenadas cartesianas. Então, o meu sistema de partículas tem uma série de coordenadas, que elas dependem do tempo, certo? E esse lagrangiano é funcional, ou seja, eu coloco aqui uma escolha, coloco aqui as funções QI de T e obtenho um número. Que número é esse? Esse número ele é a integral de um certo instante inicial fixado até um certo instante final fixado, integral no tempo, de uma função chamada de densidade lagrangiana, e que muitas vezes a gente relaxa na nomenclatura e chama de lagrangiano também. Uma densidade lagrangiana que é uma função
dos QIs e das derivadas temporais do QI. E a estratégia aqui, o que é? É que eu fixo um instante, a posição inicial, no tempo inicial, posição final, no tempo final. Eu tenho um caminho que é a solução do sistema físico, é o caminho que efetivamente a partícula faz. Oi? Aqui por enquanto eu estou chamando de funcional, mas isso aqui vai ser... É melhor chamar de ação, né? Não sei porque eu usei essa notação aqui. Tá certo. Nas outras aulas eu estou chamando de ação, tá? Então vamos fazer... Esse aqui é funcional ação. No página seguinte eu chamei de ação. Aqui não sei porque eu chamei de funcional lagrangiana. Mas existe essa nomenclatura também, né? E, efetivamente, eles chamam isso aqui de ação, mais comumente. Enfim, se o caminho real é esse, o que você faz é comparar o valor desse funcional nesse caminho com caminhos próximos. Né? E você impõe que, se esse caminho que está aqui é a solução do sistema físico, então a ação ela tem que ser estacionária. Ou seja, comparar a ação nesse caminho com um caminho que difere por um infinitesimal, dá zero em primeira ordem nesse infinitesimal. E daqui você vai tirar as equações de Euler-Lagrange. Então essa é a ideia. Interessante observar que o que entra aqui. O que você quer encontrar são as funções QI de t. Então essas são as coordenadas do seu problema. Então resolver o problema quer dizer encontrar essas funções. É um conjunto de funções, um para cada grau de liberdade, que depende de t. E t é meu parâmetro de evolução. Então t é um parâmetro. O t está integrado aqui. Eu fixei o t inicial e o t final. E t é o que a gente chama de um parâmetro. Quer dizer, eu quero ver como que as minhas coordenadas, que são essas, variam conforme o t varia. Certo? Então, como que funciona agora a formulação lagrangiana para um campo? É isso que eu vou escrever aqui. Quando eu considero um campo, as minhas coordenadas, o que eu vou querer descobrir, é o valor do campo em cada ponto do espaço e do tempo. Então, as funções agora. Vamos escrever aqui agora Agora eu vou falar dessa teoria clássica do campo escalar. Aquilo que eu vou tentar descobrir agora vai ser o φ, que vai ser uma função de x0 e x vetor. Esse φ ele muda de ponto a ponto do espaço e muda com o tempo. E o similar mais elementar que eu posso fazer com aquilo que está lá é dizer que a ação associada a um certo φ de x, quando eu escrever x sem nenhum índice, eu me refiro ao xmi, tá? Me refiro a esse conjunto. Então isso daqui eu vou escrever com φx, certo? Isso aqui, a transposição daquilo lá é como uma integral em d4x de alguma função lagrangiana que depende de φ de x e das derivadas de φ de x. Onde aqui também eu coloquei uma outra notação que é dmi é a mesma coisa que d xmi. Tá? E cuidado que derivado com respeito a um índice em cima, aqui dá um índice embaixo. Tá? Eu não vou... Enfim, tem que tomar cuidado com isso.
Então aqui estão as minhas coordenadas que eu quero descobrir. E agora, a posição e tempo são os meus parâmetros. É aquilo que está integrado, né? É aquilo que está aqui dentro. Então, lá para a partícula eu tinha um parâmetro, que era o tempo. Agora aqui, quando eu tenho um campo, meus parâmetros são tempo e espaço. Então, tempo e espaço são parâmetros. E as coordenadas, digamos, que eu quero descobrir são os φ, são essas funções. Se isso aqui é para ser relativístico, isso é natural, né? Porque tempo e espaço tem que estar em pé de igualdade em qualquer teoria relativística. Então eu dou aqui alguma função que depende de φ e de derivadas de φ, e isso que define uma funcional ação. E eu posso tomar emprestado aquela ideia lá, né, para definir o que seria uma dinâmica para esse campo. Ou seja, quando eu escrevo isso daqui, quer dizer que eu posso pegar qualquer função φ de x, jogo aqui dentro e sai um número. Agora, qual é a função φ de x que, digamos, resolve o problema físico? Qual é aquela que efetivamente resolve o problema? Deve ter alguma equação diferencial que ela tem que satisfazer. Essa equação diferencial eu vou tirar de um princípio variacional semelhante àquele. Certo? Então, eu vou dizer o seguinte. Suponha que esse φ que está aqui seja a solução do problema. De todos os φ's possíveis, esse é aquele que é a solução. Então, se eu pegar esse φ e fizer uma pequena variação sobre ele, ou seja, somar aqui um delta φ, então eu calculo o campo mais uma pequena flutuação. Comparo isso com o valor da ação só para essa configuração aqui. Isso aqui, que eu estou chamando de delta S, tem que ser zero em primeira ordem. É o mesmo princípio que está lá. Então, se esse delta S for zero, quer dizer que esse φ que está aqui ele é a solução do problema. Esse delta que está aqui, eu vou introduzir uma notação diferente, que por enquanto não vai fazer muito sentido, mas depois vai fazer. Vou chamar isso aqui de delta zero. Então, delta zero de φ quer dizer o seguinte. Delta zero de φ é o quê? É o valor dessa função modificada, que eu vou chamar de φ'. Deixa eu... Aqui é a função de x. Isso aqui é φ' de x menos φ de x. Onde φ' é isso aqui. Quer dizer, o delta zero de φ é a nova função, a função modificada que eu estou considerando, menos a função original. Certo? E só para reparar aqui que o x está quieto. Eu não mexo no x. Em cada ponto de espaço eu somo um delta φ. Somo, subtraio um delta φ. Mas eu não mexo nos pontos de espaço. Então aqui é x, aqui é x, aqui é x. Certo? Por isso que eu coloquei aqui um zero. Depois vai aparecer um delta sem o zero, em que eu vou mudar também o ponto de espaço aqui. Certo? Tá claro? Então esse aqui vai ser o meu princípio. É um princípio de minimação. Eu vou dizer que daqui eu vou tirar uma equação diferencial. Eu não vou abrir isso aqui em detalhes. Isso aqui é simples. Está feito em detalhes nas aulas de teoria clássica de campos. Desse aqui eu vou só escrever o resultado. Depois eu vou fazer um que é mais complicado, e lá eu vou fazer em todos os detalhes, certo? Dá para se escrever então, se descobrir que delta S tem a seguinte forma, integrando por partes apropriadamente algumas coisas aí, d4x dl dφ menos dμ dl dμφ, isso aqui vezes delta zero de φ, mais uma derivada total aqui, que tem o dμ
dmi de delta zero de φ vezes delta L de dmi de φ. Observem aqui, né? Aqui esse índice parece que está embaixo com o índice embaixo, mas derivado do índice embaixo é o índice em cima. Então aqui está contraído de forma apropriada. Então isso aqui é o delta S, certo? É só pegar essa lagrangiana aqui, ver φ mais delta φ, né, abrir as derivadas parciais, integrar por partes, então não é difícil chegar nisso daqui. E aí o que você faz, né, digamos, para encontrar as equações de movimento? Você põe que isso aqui é igual a zero. Aí você observa que esse pedaço que está aqui, ele é uma derivada total. Então isso vai estar um termo de superfície. Basicamente uma integral na superfície do espaço que você está considerando disso que está aqui dentro. Aí você faz uma suposição de que esses campos tendem a zero muito rapidamente no infinito e que esse termo então desaparece, dá zero. Então a primeira coisa é essa, você supõe que isso aqui vai dar zero. Para isso tem que supor que os campos vão a zero no infinito suficientemente rápido. Então sobra isso. E isso aqui tem que ser zero para qualquer delta zero de φ. Porque essa modificação aqui tem que ser arbitrária. Então, para o valor dessa integral ser zero, né, o integrante tem que ser zero em cada ponto do espaço. Como esse φ aqui é arbitrário, em particular é diferente de zero, né, então a única forma disso acontecer é essa que está aqui dentro for zero em cada ponto do espaço-tempo. E aí você tira então as equações de Euler-Lagrange. Derivada de R respeito a φ menos dmi, derivada da densidade lagrangiana respeito a dmi de φ. Isso aqui eu vou dar um nome, vou chamar de L de φ. E isso aqui tem que ser igual a zero. Então essas aqui são as equações de Euler-Lagrange. Ou seja, se o campo φ é a solução do meu problema, então isso aqui é nulo, porque a ação é estacionária em cima dessa solução. Isso quer dizer que a solução satisfaz essa equação diferencial. Ela tem uma cara muito similar à que vocês encontram na mecânica lagrangiana de partículas. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui. Vou escrever uma lagrangiana particular e ver qual é a equação de movimento que sai por esse princípio variacional. Então, vou pegar a seguinte lagrangiana. Exemplo. Lagrangiana função de φ e das derivadas de φ. Muitas vezes eu vou escrever dessa forma. Não escrevo índice. Quer dizer que depende de todas as derivadas de φ, em princípio. Isso que vai ser igual a 1 meio dmi φ dmi φ menos 1 meio m2 φ2 menos uma coisa que não depende de derivadas de φ, certo? E tem potência de φ maior que 2. Tá? Eu isolo aqui a potência de φ ao quadrado e aqui posso ter termos de φ ao cubo, φ ao 4 e assim por diante. E tudo isso eu junto nisso que eu chamo de potencial. Certo? Então essa aqui é a minha densidade lagrangiana. Observe que os índices μ estão contraídos apropriadamente, um em cima, um embaixo, né? E isso aqui é um escalar de Lorentz. Né? Porque isso aqui é tudo escalar. Né? E aqui eu tenho um vetor, né, de 4 componentes, mas ele está contraído com outro. Então isso aqui é o quadrado de um vetor de 4 componentes. Isso é um escalar, é invariante de Lorentz. Né? Ou seja, essa densidade lagrangiana que está aqui, ela é invariante de Lorentz. O fácil do formalismo covariante é porque eu sei que isso é verdade simplesmente porque não tem índices soltos. Né? Se todos os índices estão contraídos apropriadamente, então isso aí é um escalar de Lorentz. Então eu calculo essas derivadas. Né? Derivada de L com respeito a φ
Aqui é a derivada de φ, então não contribui. Eu tenho aqui um termo, vai ser menos m2 φ. O 2 aqui cancela o meio. E vai ter aqui menos v' de φ. Certo? Derivada parcial de L com respeito a dμ de φ. Que eu vou fazer com cuidado para não sei quanto vocês estão habituados a fazer isso, certo? Então eu vou fazer com cuidado. O que é isso aqui? Isso aqui é derivada com respeito a dμ de φ. Aqui não tem termo com derivada, aqui também não, então só contribui esse termo. Então, derivada desse termo que está aqui, certo? Esse termo eu vou escrever da seguinte maneira. Essa contração aqui eu vou escrever explicitamente em termos da matriz eta. Da seguinte maneira. Eta de alfa beta de alfa φ de beta φ. Tá? E eu faço isso por quê? Porque a minha relação fundamental aqui é a seguinte. Se eu derivo um d alfa de φ com respeito a um dμ de φ, a derivada parcial, como que é a regra? Se eu derivo parcialmente com respeito a uma certa variável, isso aqui é zero, isso aqui não aparece se não tem essa variável. Se for exatamente aquela variável, vai dar 1. Então isso aqui vai ser 1 se α for igual a μ. E 0 se α for diferente de μ. Certo? Agora é o seguinte, eu não posso, quer dizer, eu até posso, mas é mais claro do que se eu fizesse uma coisa assim, com isso em cima, aqui. Porque já, assim, a relação entre esse índice que está em cima com embaixo tem uma matriz lá no meio. Então a coisa é um pouquinho mais, assim, também posso fazer. Para manter a clareza, eu vou sempre usar essa regra aqui, que os dois índices estão embaixo. Então fica claro, derivada, digamos que μ será igual a zero, d0 embaixo de φ, se aqui tiver d0 embaixo de φ, dá 1, se não, é zero. Então isso aqui tem que ser exatamente delta de alfa μ. Então o que foi? Um μ embaixo, você está no denominador e vira um μ em cima. E a delta justamente já tem um índice embaixo e um índice em cima. Então está tudo ok aqui. Então se eu uso essa regra aqui, então coloquei essa métrica aqui por causa disso. Agora eu tenho esse termo aqui, que o índice está embaixo, que está embaixo também. Certo? Então é só questão de usar agora a regra do produto aqui. Essa derivada pega aqui, e depois pega ali. Certo? Aí você faz isso, você vai dar o quê? Vai dar 1 meio, eta alfa beta. Quando essa derivada pega esse termo aqui, vai dar um delta alfa μ vezes o derivada beta do φ. Mais a derivada pega esse daqui, vai dar um delta beta μ derivada alfa φ. Agora, esse delta μ alfa, o que ele faz é o alfa que vira μ. Então eu tenho eta μ beta e aqui tenho o beta embaixo, então subo o beta, vira μ em cima. Esse daqui, o delta faz o μ virar beta, desculpa, o beta virar μ, então aqui vira μ, e o alfa que está aqui vai subir o índice alfa e vai virar o μ. Então os dois termos no final vão dar iguais, então vai dar duas vezes, que vai cancelar esse 2, derivada respeito a μ em cima de φ. Tá? Só uma vez feito com cuidado. Então é essa derivada que está aqui. Então a minha equação daqui, o que ela vai dar? Vai dar dl com respeito a φ, que é então o menos m2φ menos v' de φ, menos
dmi disso que eu acabei de calcular. Então, menos o dmi disso que eu acabei de calcular, que é o dmi φ. Então, a coisa está certa, porque eu sei que no final saiu uma contração correta, com o índice em cima e o índice embaixo. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui eu posso reescrever como? Se eu chamar isso aqui, essa aqui é uma nomenclatura que a gente dá, né? Isso aqui a gente chama de... Aqui não vai dar, tem um divisor aí. Caixa. A caixa é dmi. Se tem 3 dimensões do triângulo, tem 3 lados, né? Em 4 dimensões a gente usa a caixa, né? O box, que é esse objeto que está aqui. Então essa equação ela é nada mais que caixa mais m2 atuando em φ é igual a menos a derivada do potencial. Essa caixa aqui é essa contração não é nada mais que d0 ao quadrado mais o Laplaciano tridimensional ao quadrado. Então escrever isso aqui é a mesma coisa que escrever derivada 0 ao quadrado menos Laplaciano mais m2 atuando em φ igual a menos P' de φ. Oi. Laplaciano, então, é menos, ó. É menos, exatamente. É menos, porque é quadrado relativístico, né? Sempre a parte temporal menos a parte espacial ao quadrado. E essa equação aqui, pelo menos esse lado esquerdo, é exatamente a equação de Klein-Gordon, que eu escrevi na primeira aula. A equação de Klein-Gordon está aqui, é 2 derivadas temporais menos Laplaciano, né, mais m quadrado. E igual a zero. Aqui não é igual a zero porque eu coloquei esse potencial. Se não tem esse potencial, se esse v é igual a zero, eu tenho exatamente a equação de Klein-Gordon. Então, vocês vejam, essa forma aqui que eu escolhi para a densidade lagrangiana me dá uma equação que ela é relativisticamente invariante, certo? E isso fica evidente pelo fato de que esse box é isso daqui, que é uma contração apropriada, relativística, os índices estão contraídos apropriadamente. E que é exatamente aquela de Klein-Gordon que foi tentada pela primeira vez por Schrödinger, né, quando ele estava estudando a teoria quântica. Então você veja como o formalismo lagrangiano me dá uma equação de movimento que é relativisticamente invariante. Então, por isso que é útil usar o formalismo lagrangiano, né? E, então, esse aqui é justamente a forma, então, para a lagrangiana que descreve um campo escalar. Então, essa vai ser a minha definição do campo escalar. O que é esse campo escalar que eu quero utilizar? É uma teoria que contém só um campo, que é um escalar, né? E a dinâmica desse campo ela é controlada por essa lagrangiana. Ou seja, a equação de Euler-Lagrange aplicada a essa lagrangiana me dá a equação que define a dinâmica do campo, que é justamente a equação de Klein-Gordon. Certo? Então esse aqui é o camarada que eu vou tentar estudar. Aquela equação de movimento que eu vou resolver hoje, possivelmente não vai dar tempo para resolver. Certo? Mas eu vou resolver aquela equação então na próxima aula. Agora o que eu quero falar agora é uma questão é a questão de simetrias dessa ação. Que transformações eu posso fazer nos campos e nas coordenadas que deixam essa ação invariante? Tá? E, então eu vou mostrar, assim, o formalismo lagrangiano ele é particularmente apropriado para lidar com simetrias. E não é à toa que é no formalismo lagrangiano que a gente vai demonstrar um dos teoremas mais interessantes que a gente conhece em física,
que é o teorema de Dyneder, que é a relação que tem entre simetrias e leis de conservação. Então eu vou tentar fazer isso aqui agora com certo detalhe, espero que dê tempo. Eu estou falando mais um pouco mais devagar do que eu pretendia. Acho que já se aproximando do cansaço no final de semana. Parece que a aula não flui com o mesmo ritmo, né? Aqui já quem está copiando? Não? Então, muito bem. Eu tenho uma teoria, um campo clássico, e a dinâmica dele ela é controlada, então, por um funcional ação. Esse funcional ação, ela é a integral, em princípio, de uma certa região do espaço-tempo, que eu vou representar assim. Integral em d4x, então eu integro em tempo e espaço, da densidade lagrangiana, que é a função de φ e da primeira derivada de φ. E eu vou considerar uma certa transformação. A transformação aqui pode ser girar o meu sistema, transladar ele, esticar por um jeito, uma transformação genérica. Então, uma transformação genérica quer dizer o seguinte: eu tinha minha coordenada x mi e eu vou mudar ela para uma coordenada x' mi. Então, eu mexo nas coordenadas. E também, em princípio, eu vou mexer no campo. Então, o campo em φ em x vai mudar para um campo φ' em x'. Então, por exemplo, se tem certo ponto espaço, aqui tem valor do campo. Né? Se eu giro meu referencial, por exemplo, as coordenadas que especificam esse ponto mudam, certo? Vão para x'. E o próprio campo, em princípio, pode mudar. Se é um campo vetorial, é óbvio, né? Se eu giro meu referencial, as componentes do vetor mudam nesse novo sistema de referências. Então, em princípio, o valor do campo pode mudar e também as coordenadas que especificam um ponto mudam quando eu faço a transformação. Então, agora, a diferença com o que eu fiz antes é que eu estou mudando também a coordenada aqui. Tá? Então, antes eu tinha um referencial fixo, eu comparava uma solução φ com outra função φ próxima, parecida, né? Agora aqui não, eu estou mudando as coordenadas e em princípio os campos também. Então eu vou definir aqui minhas transformações. O que é o delta de x mi? Ele é o x' mi menos x mi. É a mudança de cada coordenada. O delta de φ, a mudança no campo, vai ser o quê? Vai ser o campo, né, modificado, o campo no novo referencial, digamos assim, né, no ponto novo que especifica nas coordenadas novas, menos o φ de x. Então, aquilo que eu falei, delta de φ aqui é a mudança completa, é a mudança total do campo. É o campo modificado nas coordenadas novas, menos o campo original na coordenada original. E o delta zero de φ é aquilo que eu usei antes. Eu comparo o campo modificado numa certa coordenada, né, menos o campo original nessa mesma coordenada. Tá? Ou seja, não, a coordenada aqui é o mesmo, dos dois lados, tá? São coisas diferentes. Então eu faço essa transformação. Né? Então quando eu faço essa transformação, essa ação que está aí vai virar uma S'. O que é S'? Eu estou integrando agora, já não integro mais em ômega. Né? Porque eu pego uma certa região do espaço. Se eu faço uma transformação, uma mudança de coordenadas, essa região muda nas coordenadas novas. Então é a região linha. Isso aqui é a imagem dessa região aqui, frente a essa transformação. E estou integrando no x', nas novas coordenadas. E o que? A lagrangiana
E a função lagrangiana não muda, a cara dela não muda, porque eu estou mantendo a mesma teoria, eu só mudei coordenadas. Né? Os campos podem ter mudado, mas a cara da lagrangiana não muda. Só que agora que a lagrangiana de φ', que é uma função de x', e derivada com respeito a x' do campo φ' nas coordenadas x'. Ok? Aí eu quero comparar isto com isso. A primeira dificuldade é que aqui eu estou integrando em d4x, aqui estou integrando em d4x'. Então as integrais estão em variáveis diferentes. Isso pode ser corrigido pelo teorema de mudança de coordenadas, que a gente aprende lá em cálculo de funções de várias variáveis. Né? Então, a integral, né, na região linha, nas coordenadas linha, disso daqui, ela é igual à integral na região original, nas variáveis originais, e aqui aparece uma coisa que se chama de determinante jacobiano, de x' sobre x. Vou apresentar assim. E aqui a lagrangiana de φ', e aqui x', que agora estou entendendo x' como função de x. Mas ainda é φ' de x', vezes derivada linha do φ' e x'. Tá? Isso aqui é mudança de coordenadas. Tá? Vocês veem em qualquer livro de cálculo de funções, de cálculo de funções de várias variáveis. E agora eu posso comparar isso com isso. Né? Porque a integral aqui é a mesma, só muda integrando. Né? Então, o S' menos S é a integral em ômega do d4x, né? No jacobiano, x' para x, né? Da lagrangiana de φ' d' de φ' menos a lagrangiana de φ de φ. Tá bom? Então isso aqui o que é? A diferença no valor da ação usando as coordenadas iniciais e usando as novas coordenadas. Após a transformação que eu fiz no sistema, tem esse link comparando as duas coisas. Certo? Então tem uma série de coisas que eu tenho que calcular aqui. Certo? A primeira é esse determinante jacobiano. Isso também vocês podem pesquisar, né, em livros de cálculo. Eu não vou calcular isso aqui, certo? Mas se eu digo que essa transformação ela é infinitesimal, ou seja, esses deltas que estão aqui são infinitesimais, esse jacobiano aqui, ele é definido como sendo a determinante na matriz jacobiana, que é a matriz das derivadas. Né? Derivadas de cada nova coordenada com respeito à coordenada antiga, isso dá uma matriz, determinante disso é o jacobiano. Certo? E isso aqui é aproximadamente, é dado em primeira ordem como sendo 1 mais dmi delta de x'. Tá? Quando x' é o x mais um delta de x. Certo? É uma mudança infinitesimal. Então aqui em primeira ordem dá 1. E tem a primeira correção, que é isso daqui. Então isso aqui eu posso usar aqui embaixo. Certo? Então vai ser 1 mais aquele termo que está lá. Então o termo com 1 vai dar uma coisa que é L menos L. L de φ' menos L do φ. Certo? Então eu vou chamar isso de delta L. Certo? Quando eu pego 1 aqui, dá isto menos isso. Isso eu chamo de delta L. E aí outro termo é quando aquele lá pega esse. Ou seja, mais dmi de delta x mi vezes o L de φ' e x'
D' em φ' em x'. Certo? Tudo bem? A conta é um pouco trabalhosa, tá? Então tem que acompanhar o que eu estou fazendo, certo? Me acompanha até agora? Agora, veja o seguinte, uma coisa interessante, tá? Isso aqui é um termo de primeira ordem. Como isso aqui é um termo de primeira ordem, tá? Nessa expressão que está aqui, eu posso simplesmente apagar linha em todos os pontos. Por quê? Porque a diferença entre o sem linha e o linha é um termo de primeira ordem, né, nas deltas. Só que já tem uma coisa de primeira ordem em delta. Então, se multiplicar esse termo de primeira ordem daqui com esse, vai dar uma coisa de segunda ordem, que eu estou desconsiderando. Então, como tem já um delta aqui na frente de primeira ordem, nessa expressão eu posso descartar as linhas. Certo? Lembrando que estou sempre calculando tudo em primeira ordem. Então, isso já simplifica. Então, tem essa expressão que está aqui. Agora tem que calcular o ΔL. Tá? O ΔL, o que é o ΔL? Ó? ΔL é o que está aqui, que é o L de φ' em x', derivada linha do φ' em x'. Então, é lagrangiano com os campos novos, nas coordenadas novas, menos o L, o original. Aqui eu nem escrevo porque é em x, é melhor escrever. Melhor escrever porque senão a gente não enxerga o que está fazendo. Tentar ser um pouco didático. Agora, isso daqui, obviamente que eu já apaguei muito tempo, né? Isso aqui é quase a cara daquilo que eu tinha quando eu procuro as equações de movimento. Então vamos só escrever aqui um canto. Quando eu encontro as equações de movimento, o que eu faço é, eu comparo L de φ mais um ΔΦ, ou seja, φ mais ΔΦ é a equação de φ', só que em x. D φ' em x menos L φ de x D φ de x. Quando eu acho as equações de movimento, eu faço isso. Eu comparo L de um φ' menos L de um φ. Aqui no mesmo ponto. E é quase o que eu tenho aqui. Só que aqui está nas novas coordenadas. Aqui está o x', aqui está o x'. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa expressão aqui e expandir em torno de x' igual a x. Eu abro isso em primeira ordem. Ou seja, isso aqui, que é uma coisa em x', é igual a isso aqui em x, ou seja, L em φ' de x, D de φ' em x, mais o que? Mais delta x', a derivada com respeito a x' desse L que está aqui. E de novo, aqui já tem uma coisa de primeira ordem. Então aqui eu posso esquecer os linhas, porque vai ser tudo correções de segunda ordem. Então aqui agora eu posso escrever também sem linha. Tá? É esse termo. Uma expansão de Maclaurin usual. Esse termo em x' é o termo em x mais o ΔX derivado com respeito a x do termo. Então, essas duas coisas são esse primeiro termo. Eu tenho aqui menos o L em φ de φ. E agora sim, isso daqui menos isso daqui é justamente o que eu tinha lá, quando eu derivava as equações de movimento. Isso quer dizer que esse termo menos esse eu já calculei. Quando você encontra as equações de movimento, você já calcula. Tá? Então eu tinha já escrito esses dois termos. Então vamos estar escrevendo isso daqui. Vamos lá. Coragem, porque a conta ela é brava, mas o resultado compensa. Certo? Então, o que eu estou calculando? Isso daqui. Estou calculando S' menos S. Isso aqui é uma integral.
D4x, uma dada região, de um catatal de termos. Vamos ver se a gente coleta todos. Então, o primeiro é esse ΔL. Esse ΔL é isso aqui que eu acabei de mostrar que é igual a isso. E eu acabei de mostrar que isso daqui menos isso é justamente os termos que eu tinha lá nas equações de movimento. Então eu volto para o começo da minha aula e eu escrevo o que eu encontrava quando eu fazia a variação lá para achar a equação de movimento. Eu encontrava o quê? Eu encontrava o L de φ vezes o ΔZ de φ. Esse L de φ, lembre, é o ΔL de φ menos dmi ΔL dmi φ. É a equação de Euler-Lagrange. Então, o termo que dava a equação de Euler-Lagrange mais um termo de superfície. Certo? Era mais um dmi do produto do ΔZ de φ dL d dmi de φ. Então, esses são os termos aqueles que eu encontrei derivando as equações de movimento. O termo que dá a equação de Euler-Lagrange e o termo de superfície, que lá eu jogava fora. Tá? E aqui eu não vou jogar. Então, isso são esse termo e esse. Tem mais esse termo aqui, que eu vou escrever, mais ΔX mi, derivada mi da Lagrangiana. Que é esse termo que está aqui. Certo? Eu abreviei de novo aqui o d dx mi e abreviei como dmi apenas. Certo? Então, tudo aquilo que está lá é esse primeiro termo aqui, esse ΔL. Aí tem mais esse. Mais dmi dx mi vezes o L e acabou. Agora você veja que interessante, né? Esses dois termos aqui é justamente uma derivada total. Que aqui é o dx derivada do L, aqui é derivada do dx vezes L. Então aqui é justamente a derivada do produto dx e L. Então essa é a primeira simplificação que eu já enxergo aí. Então isso daqui vai ser, vou escrever de novo, vai ser o termo que tem esse Lφ, que é a equação de Euler-Lagrange, né? Variação zero do φ, né? Zero porque aqui, lembra, estou comparando, aqui está x e aqui está x também, né? Então é a variação do x, é zero. Mais dmi, e aqui abre um parênteses grande, que tem derivada mi desse termo que está aqui, dl d dmi φ vezes ΔZ de φ, esse termo, mais esses dois termos virou o quê? Virou mais ΔX mi vezes o L. E temos que tá tudo certo os sinais. Tá bom? Muito bom. Agora é só uma última etapa antes do grande finale. O que eu vou fazer só aqui agora é o seguinte. Aqui tem o ΔZ, certo? Que é a variação do campo φ no mesmo ponto. Certo? Por motivos que eu vou falar logo mais, é interessante aqui escrever um ΔΦ, a variação total do campo, e não a ΔZ. Tá? Então aqui eu vou escrever variação total. A relação entre elas, ela é simples. Eu já escrevi em algum lugar? Não, eu não escrevi. O que eu quero apagar? Eu vou apagar. Aquele quadro eu quero manter. Vou apagar aqui. Então só mais uma relaçãozinha que eu preciso. O delta de φ é o φ' no ponto x' menos φ de x. E isso aqui eu posso escrever como sendo φ' no ponto x mais delta x mi derivada mi φ'.
É simplesmente, de novo, expandir isso aqui em torno de x' igual a x. Então dá o termo em x mais o dx, dmi de x', menos o que estava aqui, φ de x. E agora sim, esse termo menos esse é o que eu chamo de delta0 de φ. E tem esse termo que está aqui, que é dxmi dmi φ'. Então eu leio que a variação total do campo tem uma parte que é uma variação só do campo. A gente chama de variação de forma, que é o φ' num ponto menos o φ no mesmo ponto. E tem outro pedaço que é devido ao fato de que a coordenada muda, que é esse termo que está aqui. E aqui também eu posso tirar o linha, que aqui já é de primeira ordem, né? Então também aí fica de primeira ordem, certo? Então eu vou usar isso aqui, certo? Desse delta zero vai ser o delta total menos o termo de transporte, né? Então eu vou no final conseguir escrever meu resultado final da seguinte maneira. O que eu estou fazendo é, eu parto da S e aplico uma transformação. Mudo tanto o valor do campo quanto as coordenadas. Então, comparado com S'. Eu estou mostrando que essa S' tem a seguinte forma. Integral d4x. Aqui tem um L de φ delta 0 φ. Então aqui são as equações de Euler-Lagrange. Aqui é a mudança só de forma. E aquilo lá, você vê que é uma derivada total. Tá? Eu vou escrever ela como sendo menos derivada total de um tal de semi. Tá? E esse semi vai ser delta de x. Delta de x A alfa φ de L de dmi φ menos delta x mi vezes o L menos delta de φ dl de dmi φ. Tá? Vamos ver se eu não estou mentindo, certo? Tem o sinal menos que eu coloquei aqui, certo? Então, se eu coloco o sinal menos aqui, tem que vir um menos aqui e um menos aqui, certo? Esse termo está aqui, menos, então esse termo aqui está ok. Esse termo aqui virou 2, certo? Porque eu usei essa relação aqui, certo? Então o delta zero virou delta de φ com o sinal menos, que deve ser esse termo aqui, menos delta de φ, o dl da derivada, menos, que com menos vira mais, o que? O delta vezes derivada do φ vezes esse negócio que está aqui, que é o que está aqui, mais o delta de x, derivada do φ, que é esse negócio aqui, vezes o dl do i. Certo? Então está tudo certo. Eu vou depois, enquanto tá bom assim. Certo? Então após toda essa maratona, eu cheguei finalmente ao resultado que eu vou conseguir aprender alguma coisa. Agora, o que é uma simetria para a teoria? É quando eu faço uma transformação e nada muda, né? Ou seja, essa transformação que eu estou considerando, ela é uma simetria, certo? Se S' menos S for igual a zero. Então, se S' menos S
se a ação não muda quando eu faço essa transformação é dita uma simetria da teoria. Então, se isso acontece, né, quer dizer que o que está aqui é zero. Certo? Então, como essa região aqui é arbitrária, né, a única forma disso aqui ser zero é se o integrando é zero. Então, se é uma simetria, quer dizer que essa combinação que eu encontrei, L de φ, delta zero de φ, menos dμ de Cμ, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Agora vejam, eu nunca falei nada sobre quem era o φ. O φ era um campo qualquer. Agora, se o φ é uma solução das equações de movimento, certo? Então, se esse campo φ que está aqui, ele é um campo que é solução das equações de movimento, significa que esse pedaço aqui é igual a zero. Tá? Porque lembra, o Lφ é a equação de ordem Lagrange. Então, se eu estou olhando para um φ que é uma solução das equações de movimento, esse termo aqui vai dar zero. Então, isso vai significar que esse Cμ aqui, ele obedece à equação de que o divergente dele, que a gente chama, é igual a zero. E essa aqui é uma equação de conservação. Por quê? Porque se eu abro isso aqui, vai dar derivada zero do C0 mais a soma em I, né, derivada I do CI igual a zero. Tá? E isso aqui não é nada mais do que o quê? Do que a derivada temporal, certo? De um ρ mais aqui é a soma de derivada espacial com componente espacial de vetor. Então isso aqui é um divergente de um certo vetor J. Isso aqui é uma equação da continuidade. É uma equação que quem fez a lista 1 sabe que significa uma lei de conservação. E essa equação diz o quê? Que a grandeza cuja densidade é esse ρ, ela é conservada. Certo? Isso significa, então, se eu pego essa densidade, integro em todo o espaço, vai me dar um número que é sempre o mesmo. Né? Quer dizer, se isso aqui é uma densidade de carga, eu integro numa certa região, dá o quê? Dá a carga que é contida naquela região. Isso não é constante, porque carga pode sair da região. Né? E essa saída ou entrada de carga que está aqui, nesse termo. Então, essa equação da continuidade diz que a mudança de carga que tem num certo volume corresponde simplesmente à carga que entra ou sai pela superfície, que vai vir esse termo. Isso é o exercício 1, acho que 1 da lista 1. Agora, se eu pego a densidade de carga e integro em todo espaço, eu tenho a carga total do universo. E se carga não é destruída nem conservada, isso quer dizer que isso não tem constante. Tá? Ou seja, isso está feito em todo detalhe nas aulas do Rivelis. Tá? Vejam lá na aula 4 ou 5, não lembro agora, ele fala em detalhe essa conta, tá? Mas eu estou só usando meio a intuição do fato de que se eu pego, então, esse ρ, que é o C0, então eu pego o C0, integro isso em D3x, em todo o espaço, isso dá uma grandeza, que posso chamar de carga, que ela é conservada. É uma constante no tempo. E esse é o teorema de Noether. Sempre que eu tenho uma dada transformação, e essa transformação é uma simetria, ou seja, deixa só invariante, então eu tenho uma grandeza, uma quantidade que é conservada, associada, que é essa carga. Então o teorema de Noether me dá essa corrente Cμ, que obedece a equação da continuidade. E essa equação da continuidade quer dizer simplesmente que se eu integro a componente zero desse camarada aqui, em todo espaço isso é uma grandeza que se conserva, não varia no tempo. Então o campo pode mudar à vontade, ele evolui no tempo, mas aquela grandeza aqui é constante. Certo? Esse é o termo de Noether, então, que associa uma simetria a uma lei de conservação. Eu já passei? Não, tinha mais um pouquinho que eu ia falar aqui, mas isso aqui eu faço na próxima aula, então.
Acho que está suficiente por enquanto. Eu falo na próxima aula, eu deixo como exercício, então. E eu preciso só reescrever um pouquinho mais isso daqui, mas isso fica para depois. Tá. Então era isso por enquanto, por hoje. Olhem ali a lista, que eu vou tentar divulgar. Não, prometo que eu vou divulgar essa tarde. Não vou prometer a hora, certo? Mas eu juro que vai aparecer hoje à tarde. E na aula que vem, então, eu vou só fazer o último detalhe dessa análise aqui e vou resolver a equação de movimento. A equação de Klein-Gordon para o campo, vou resolver. Né? Mostrar para vocês como eu resolvo aquela equação e logo na sequência eu vou começar a olhar a quantização desse campo. Tá? Então era isso hoje.